E eu aprendi português basicamente estudando para concurso. Por exemplo, tinha questão que você ia lá, acha o erro gramatical, aí A, B, C, D e E, era um texto em cada uma. Você tinha que achar o erro gramatical e era tudo. Erro de concordância, erro de ponto, tudo. Qualquer tipo de erro de português, de gramática, estava ali. Então, seu olho começa a ficar de águia, assim, você começa a ver erro em tudo. Então, você começa a saber mais onde botar vírgula, palavras, você começa a ler muito também. Leitura é uma coisa muito importante também. Leitura é uma das coisas mais importantes, assim, para você crescer como, né, como... E você sempre leu muito, independente de concurso? Não. Não. Eu tento ler o máximo que eu posso dentro das minhas limitações, assim, humanas mesmo. Às vezes, cara, é difícil. Você tem, às vezes, preguiça, às vezes você tem, sei lá, tem várias coisas que influenciam você, a questão da leitura. Mas eu tento ler o máximo que eu posso, porque é muito importante. Às vezes, uma pessoa que escrever um livro, ela demora 10, depende, obviamente, 10 anos para escrever um livro. Cara, você pega aquele livro em, sei lá, em 2, 3 dias, se você pega aquele conhecimento que a pessoa levou anos pesquisando, escrevendo. Então é uma coisa muito rica, muito poderosa. Acho que Os Miseráveis, aquele livro foram 10 anos para escrever, eu acho, não tenho certeza. Tem livros que demoram anos para isso. Você pode pegar aquele livro, você entra numa biblioteca, tem aquele monte de livro, você pega e lê, cara, você vai ter um conhecimento que a pessoa às vezes dedicou uma vida às vezes para escrever, sabe? Então, e, por exemplo, se você não tivesse estudado português para concurso, como que seria hoje? Não. Se eu falasse, faz um ofício, aí um parecer, como que seria para você fazer? Assim, não vai, né? Não, ainda mais quando você tem que escrever de uma forma mais rebuscada, jurídica, assim, né, nos autos. Você tem que ter um conhecimento, você tem que usar, as conjunções são diferentes, você tem que ter um... Então, português ajuda muito. E, assim, você saber escrever, eu não sabia escrever, a verdade é essa. Eu sabia... Tinha muito... Mas é uma coisa legal, assim, de você aprender, você saber sua língua, você entender como funciona, como um pouco... Né, no geral, eu acho bem interessante, né? Ô, Daniel, deixa eu te perguntar, cara. Eu não sei se você vai saber responder, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar disso e eu queria saber a sua opinião. Tá. O Fábio vem aqui, ele é administrador. A Olga, ela é matemática. E você é engenheiro. Cara, o que acontece que vocês pegam todas as vagas dos concursos? Por que engenheiro detona concurso, cara? Eu preciso saber, porque assim, por exemplo, se eu pegar o meu concurso e o seu, tá? Por exemplo, o meu, dos 10 primeiros, acho que 6 eram engenheiros, 6 ou 7. E era aberto para praticamente todo mundo. O seu, eu lembro que eu cheguei a ver lá, dos 25 primeiros, acho que uns 13... Era engenheiro. E isso daí é fato, cara. Em qualquer concurso, Receita Federal, concursos da Cefaz do Brasil, controle, TCU, tudo que você imagina. Vem muito engenheiro. Só engenheiro que domina, cara. Por que os engenheiros eles passam nos concursos, cara? Cara, é difícil. Assim, eu acho o seguinte, o engenheiro, ele é uma pessoa que eu acho que o engenheiro, no geral, ele é um resolvedor de problemas, assim, ele é um criador de soluções. Eu enxergo o engenheiro, assim, não só coisa técnica, mas ele é uma pessoa que cria soluções. Ele tem essa mentalidade mais de resolver problemas, resolver as coisas. Então, ele vai fazer um concurso, ele tem que resolver um problema ali. Qual é o problema? É passar no concurso. O problema é enfrentar o problema. Então, ele vai criar, eu acho que ele cria soluções para poder ser aprovado de alguma maneira. É claro que o engenheiro, eu também acho que o engenheiro ele tem um pouco mais de facilidade de aprender uma área de humanas do que, por exemplo, do que a humanas tem de aprender a área das exatas. Pô, nem se compara, né? Nem se compara. Então tem essa questão também, né? Como é um leque muito grande de disciplinas para esse tipo de concurso, eu acho que o engenheiro ele acaba sobressaindo nesse ponto de ter um pouco mais de facilidade em pegar essas outras matérias que não é da área dele. Mas, assim, eu acho que vai muito dessa questão também de você resolver o problema, né? De você criar uma solução. Eu, por exemplo, eu tive minha trajetória... Como eu falei, quando eu comecei, eu não comecei estudando assim, vou começar a estudar aqui, vou pegar um material e vou. Não, eu fiz um planejamento. Isso também passa um pouco... Claro que, sabe, o engenheiro de ter essa cabeça de se organizar antes... Eu ficasse um bom tempo planejando. Isso eu acho muito importante. E as pessoas não... Eu nunca fiz isso. Eu nunca planejei, cara. Eu estudei tudo do modo errado, mas no final deu certo. Claro. Mas demorou, meu. Podia não ter demorado, porque eu não fazia planejamento, igual você fala. Porque assim, quando eu comecei, igual eu falei, eu não conhecia ninguém que estudava para concurso público. Não tinha amigo, não tinha colega, ninguém estudava para concurso público.
Então, quando eu comecei a pesquisar assim, sobre concurso público, foi, assim, era uma coisa muito... Eu via algumas nomenclaturas cara, fala, o que esses caras estão falando? Eu não sei nada, assim, não sabia nada. Imagina um cara que não sabe nada de administração. Palavras difíceis. Eu era engenheiro, não, era, sei lá, tinha um monte de sigla, o pessoal usava um monte de sigla, que era da época dos ministérios, mas não sabia nada de administração pública. Na época era MPOG, MD, que é, sabe? Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Na época tinha era um monte de sigla que o cara fala, cara, o que esses caras estão falando? Aí, enfim, aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver muito vídeo sobre concurso, comecei a ler fórum. Uma coisa que eu acho muito importante também é ver o que os aprovados fizeram, depoimento de aprovados. Isso é muito interessante. Tá você vê. Falei pra você, vamos abrir esse negócio. Cara, isso é muito, muito. Isso aqui, a pessoa vê o que as pessoas que passaram fizeram, como é a vida delas. Isso é muito bom, porque você se inspira, de certa forma, e vê o caminho que elas trilharam. Então eu vi muito depoimento de aprovado, eu li muito. Então eu via, às vezes, um vídeo, sem saber nada. Eu começava a ver, aí às vezes alguém falava uma palavra assim, sei lá, eu tinha uma planilha de Excel que eu separei por várias abas, assim, que eu ia só jogando informação, né? Eu ia só jogando informação. Jogava. Aí, sei lá, tinha nomes de pessoas, assim, que eu via, assim. Alguém fala, por exemplo, eu vi um cara falando, não sei o que, William Douglas. Aí eu olhei, William Douglas. Aí depois um cara falou, William Douglas, guru dos concursos, isso na época, né? Que é um juiz federal que ele tem livros sobre... conhece, né? O mais conhecido. William Douglas. Aí eu falei, quem é esse cara, William Douglas? Aí depois eu ia pesquisar, William Douglas, quem é esse cara? Aí sabia. Aí depois vi um cara falando, Alexandre Meirelles, não sei o quê. Quem é Alexandre Meirelles? Aí fui pesquisar, Alexandre Meirelles, quem é esses caras? E comecei a ver, aí eu li o livro desses caras, para saber como... que é o livro Como Passar em Concurso Público. Eu comecei porque eu não sabia nada, não sabia nem por onde começar. Então eu tinha que buscar informações e comecei a montar, e comecei a descobrir estratégias de como as pessoas estudavam, o que os aprovados fizeram, bibliografia. E basicamente fiz uma estratégia que foi basicamente a metodologia que eu utilizei para passar no concurso, né? Que eu posso também depois falar, né? Como... Mas é isso aí, eu acho que assim, a gente aprende com quem faz, né? Não tem jeito. Não tem, com certeza. E com relação ao que a gente estava comentando aqui, Anderson, essa questão do engenheiro ou pessoal de exatas ter mais facilidade para aprender coisas de humanas e humanas ter mais dificuldade para aprender coisas de exatas, isso faz sentido, porque eu sou da área de humanas, né? Eu sou da área de comunicação. E assim, a humanas você vive, é seu dia a dia, a sua relação com as pessoas. Então você, perfeito, querendo ou não, você pode não estar ali focado naquilo, mas você está vivendo, você está, de alguma maneira, você tem Tá chegando alguma coisinha até você. Agora, exatas não. Se você não precisar resolver um problema, cara, quando é que você vai pegar um livro de matemática para aprender equação, para fazer... preciso aprender uma equação que eu tenho um problema para resolver. De humanas, você só vai lidar, só vai procurar aprender física, matemática ou química se você realmente precisar. Com certeza. Senão, você vai deixar aquilo de canto e pronto. Então, acho que aí você acaba tendo uma dificuldade maior para até você massificar isso, até você conseguir amadurecer, depois chegar nos atalhos e arrumar as próprias soluções para resolver algumas coisas. Com certeza. E é por isso que então, essa resposta que você deu eu achei sensacional, porque eu nunca tinha pensado nisso. Um engenheiro, ele resolve problemas. Né? O engenheiro é um resolvedor de e problemas. Passar no concurso é um problema. É um problema. Você tem que criar uma solução. Como que você vai passar? Às vezes a pessoa